muito interferente. Então, ainda que estejamos diante de significativos avanços tecnológicos de toda a ordem, nós vivemos uma extrema sensação de vulnerabilidade. Os sentimentos de insegurança e incerteza acabam marcando o nosso viver contemporâneo. E tais sentimentos também acabam atravessando a nossa relação com a morte. Ainda que nós precisemos entender a nossa morte como constitutiva da vida, nós tendemos a nos afastar de qualquer movimento de aproximação que nos leve a pensar nela. Porque pensar sobre a morte, discutir ou refletir sobre tal condição que nos é construtiva e constitutiva, é temeroso e sombrio. É-nos mais reconfortante estar diante de terrenos mais seguros, terrenos que nos apaziguam as angústias e também que nos dão respostas. Porque a morte, amigo ouvinte, talvez o valor à vida e ao mesmo tempo a exigência de nos questionarmos, e isso diariamente, sobre o que fazemos com esta dádiva que ela representa, tudo aquilo que não conhecemos bem, aquilo que tememos ou que não entendemos, nós geralmente isolamos, não é verdade? Isolamos em caixas que nunca devem ser abertas de forma voluntária e desejosa. Essas mesmas caixas que nos fazem lembrar o nosso próprio findar, elas são abertas pelos outros. São abertas por perdas ou situações vividas na relação com os outros. Então, caro amigo, a reflexão pessoal sobre a nossa possível morte, mais especificamente sobre a nossa condição de ser existencialmente finito, não vem à luz e, na maior parte das vezes, também não colocamos. Então a morte ela se torna algo higienizado, vivido à revelia de qualquer indagação, apegada nas malhas das ciências, com suas promessas de prolongamento da juventude. Podemos ainda afirmar que a morte ou a perda que ela representa não deve ser vivida intensamente. Porque tudo precisa ser moderado, tudo precisa ser dinâmico, tudo precisa de ser instantâneo nesta modernidade líquida. Nós acabamos não tendo tempo para muita dor ou até para despedidas. O mundo contemporâneo, caro ouvinte, goza apenas da vida, goza da sua capacidade de produção constante. Tudo isso ainda na contramão desta discursividade imediatista e consumista do contemporâneo. Porque isso nos traz a urgência da importância de se tematizar a temporalidade em relação à nossa finitude. Então, a tematização de uma experiência da possibilidade de morte pode ser um contacto súbito consigo mesmo. Pense nisso. Conosco mesmo, onde podemos nos aproximar da nossa condição constitutiva, enquanto seres livres, mas mortais. E assim, a morte é para todos nós não apenas uma possibilidade, mas uma realidade. Uma coisa é evidente, caro ouvinte, todos nós morreremos, mas em nossa cultura ocidental temos a tendência de ignorar o facto de nossa mortalidade. Alguns ponderam que a aceitação do homem em relação à morte não significa de alguma forma abandonar a esperança de continuar vivendo. Consideram inclusive que é uma atitude saudável tentar evitar a morte enquanto se é ligada à vida, sem desconsiderarmos a importância de falar ou até estudar as perdas de modo geral. Por essa razão, caro ouvinte, a proposta de estudar a morte e as perdas que ela deve fazer parte dela, não é por morbidez ou por negativismo que nos propomos a isso, mas por saber que a compreensão do fenómeno da morte é tão importante quanto a compreensão do fenómeno da vida. E é importante, caro ouvinte, pois ambas estão imbricadas no mesmo processo de desenvolvimento humano. Afinal, caro ouvinte, a vida só tem um sentido porque sabemos que somos finitos.
Tão sabedora disso, Elizabeth Ross, em seu livro sobre a morte e o morrer, ela relata que a morte não deve ser considerada uma inimiga, que precisa ser a todo custo vencida. A morte, segundo ela, deve ser encarada e acolhida como um mistério a ser compreendido. Então, a relação de intimidade de outrora se perde e se liquefaz nos nossos tempos. Não se aguarda mais a morte no leito como antes. As doenças não são mais compreendidas como castigos divinos, mas diagnosticadas com antecedência e controladas com fármacos poderosos. Falhas no sistema biológico do corpo humano são compensadas e resolvidas por aparelhos cada vez mais sofisticados. Mas o corpo moribundo não lhe pertence mais nem à sua família. Esses também o entregam aos cuidados dos médicos e por estes é decidido se vale a pena ou não a luta pela vida. Eles decidem quem tem mais ou menos condições de sobreviver quando o espaço da UTI está lotado e gente precisando desse espaço. Então, caro ouvinte, nós não falamos sobre morte, sobretudo a nossa. Não nos aproximamos dela e quando ousamos falar sobre ela, sempre apontamos a morte do outro. Mas ainda assim, como algo ruim. Então, caro ouvinte, nós aprendemos na nossa cultura a evitar a dor, a evitar a perda, fugindo da morte, criando lacunas onde pensamos estar fugindo dela, deixando de crer na nossa própria finitude. Então, na contemporaneidade, os rituais fúnebres da passagem foram substituídos e passaram a ser realizados pelas organizações funerárias, com a ideia de que se deve morrer de forma mais asséptica, de forma higiênica, mais higiênica possível. Nos hospitais ou nas residências, os pacientes, mesmo no momento de quase morte, entorpecidos pelas drogas e exaustos devido aos procedimentos invasivos, devem permanecer obedientes e colaborativos para não perturbar a ordem no ambiente. Então, desde a modernidade, nós somos marcados por um distanciamento de questões que envolvam o tematizar sobre a morte como algo social, marcando também a questão de morrer como algo impessoal. Ou seja, não se fala da própria morte, mas das outras mortes, e nunca na primeira pessoa. Então a fala do homem moderno era: a única coisa que sei é que se morre. A morte ela sempre era remetida para fora de si mesmo, nunca vinculada ou atravessada por questões próprias e pessoais. E aí, sob o nosso atual horizonte histórico de sentido, a tristeza e o pesar que carregam a marca da morte passam a ser negados aos familiares, aos amigos e à sociedade de um modo geral. Passam também a não mais ser ditos ao próprio enfermo, que padece, ou mesmo que se encontra em situações que geram risco de vida. Não se tolera em nossa cotidianidade mediana nenhuma manifestação pública de tristeza, independentemente de ser dentro ou fora dos mecanismos de saúde. Não nos permitimos demonstrar dor, mas também não queremos ver o sofrimento do outro, nem mesmo que esse outro ocupe nossa moradia enquanto padece. Além disso, não queremos nem temos tempo para cuidar dele. Até os cuidados nós terceirizamos. Então, se não é mais permitido morrer em casa, a proposta é morrer em outro local. Num local afastado da casa, um local afastado da vizinhança, se possível, tornando-se assim o mais asséptico possível. Então, em relação ao cuidado com os moribundos, com o passar do tempo, esta iniciativa passou da família para o médico, ou para a equipe multiprofissional dos hospitais. E estes passam a ser os donos não apenas dos cuidados, mas da vida e da morte do nosso ente querido. Uma espécie de juízo sobre a morte e o morrer. Então, submergidos, caro ouvinte, na lógica da não comoção, não desespero e não dor pela perda de algo ou de alguém, esses sentimentos devem ser vividos e expressos de modo privado, de modo particular, de modo escondido,
As manifestações fúnebres que se praticam atualmente se manifestam de formas cada vez mais contidas, porque a negação do luto ocorre por meio de várias práticas, para além da depravação e da deprovação social. Dentre delas, a imposição da volta ao trabalho em 7 dias, ou até, por vezes, menos. Então, caro ouvinte, nesta sociedade ocidental que nós vivenciamos, é, eu gostaria até de nem tocar neste assunto, mas são inúmeras as formas de impedimentos de qualquer forma de tematização em relação ao findar da existência de si mesmo. Essa é a verdade. Todo esse conjunto de impedimentos anteriormente citados é considerado parte de um fenómeno eminentemente humano, que Arias chamou de interdito. Então, na contramão do sobredito, devemos entender a existência como para a morte, pois a mesma já se personifica desde nosso primeiro suspiro de vida. Então, apesar de, na maioria das vezes, nos perdermos nos ruídos ambíguos do falatório, ou seja, na fala não teorizada ou tematizada do senso comum, a partir desta dimensão na qual, caro ouvinte, estamos a maior parte do tempo. A morte é vista como fenómeno do qual preciso desviar para fugir da angústia diante de nada previamente estabelecido, optando por nos afastar de ser mais próprio e pessoal que somos. Então, em consonância com essa ideia de início, e na maioria das vezes o ser acaba encobrindo para si mesmo o seu poder ser no impessoal, encontra-se a ideia imbricada de que a morte é um dos fenómenos do qual temos que nos desviar, temos que nos esquecer, temos que nos afastar. E isso confirma a ideia de que no falatório o discurso é: não somos nós que morremos, mas morre-se. Falar da própria morte realmente, para alguns, é angustiar-se. Para mim, não. Então, é uma tendência cotidiana, uma tendência cotidiana na busca, precisamente o oposto. Ancorados nas propostas científicas, nós buscamos as formas mágicas da juventude e da imortalidade. Inserimos-nos nessa lógica cada dia mais, impulsionados pela mídia com o seu falatório convincente, com os seus milagres. Acontecimentos corriqueiros como a morte e a possibilidade desta surgir de forma imprevisível serão considerados visitantes indesejáveis. Então, a repulsa, a fuga, o estranhamento faz com que o fenómeno da morte, na atualidade, tenha status de tabu, como fora o sexo no século passado, enquanto interdito. Então, este acontecimento acaba marcando uma ruptura paradigmática referente à mentalidade social. Essa mentalidade que é até então consolidada, apontando uma nova forma de visada, de vista. Então, isso aí demonstra uma falsa felicidade. Poderia ser a melhor maneira de disfarçar as mazelas inerentes à miséria existencial. Mas, no contemporâneo, nós temos medo de tematizar a simples possibilidade de aproximação da morte. Muitas pessoas acreditam que pensar ou falar sobre a morte se aproxima desse fato, entendendo isso como algo ruim e controlável. Porque o medo, ele é condicionado pela cultura, porque a consciência da morte não traz necessariamente o medo. Por isso, não causa automaticamente controle. O medo se insurge em várias situações quando tematizamos a possibilidade de aproximação da morte. Quando se trata da própria morte, o medo do julgamento, do castigo divino e da rejeição. E o medo básico da própria extinção invocam a vulnerabilidade pela sensação do abandono. Então, tematizar sobre a vida ou sobre a nossa morte gera uma infinidade de dúvidas, de inquietações, de inseguranças, de medos. Estas não convidam a adentrar em terrenos desconhecidos
dos quais fugimos a todo instante. Sobretudo, quando passamos a pensar na morte como sendo do outro. Uma possibilidade também é nossa, entendemos que esta é algo intrínseco e característico da nossa condição finita. Então, caro ouvinte, todo esse emaranhado de questões e possibilidades convoca a posicionamentos diante de nós mesmos, no mundo, e, sobretudo, a assumirmos tudo isso de modo próprio e singular. Não se trata mais de morte, mais da minha morte, ou melhor, do modo pelo qual eu construo a minha vida e me torno autor da morte. Porque falar de morte se torna então falar da apropriação, de singularização e de posicionamento diário de como viver a cada dia dessa vida finita e frágil. O homem contemporâneo, marcado por uma não tematização da sua própria vida, não suporta incertezas e encontra abrigo seguro e confortável no impessoal, ou seja, no outro. O mal é do outro, ele não me atinge. Ou seja, distanciando-se de si próprio, agindo a partir do projeto do outro, que tudo se torna mais seguro e confortável. Porque a insurgência dos quadros ansigênicos, provocados pela angústia, parecem parte da própria constituição do homem contemporâneo, que em sua experiência de vida não abre espaço para as imprevisibilidades, sobretudo na relação à própria morte. Então, seguindo o pensamento de Hegel, para articulá-lo com o cenário atual, pensamos que o contemporâneo se anuncia para além de uma simples ruptura dos modos apresentados e característicos da modernidade. Na verdade, a contemporaneidade é um exagero em relação a todos os aspectos modernos. Não temos tempo para tematizar a respeito disso, mas que tempo tivéssemos é angustiante e inquietante. O seria. Então, mesmo assim, torna-se pertinente um exercício de pôr em jogo a nossa condição mais própria, desvencilhando-se assim do impessoal, que encobre a possibilidade de antecipar, de ser para a morte, chamando pelo poder-se mais próprio. Então, se a nossa existência é pura possibilidade e a única certa de que temos é da morte, então a nossa existência tem que ser sempre uma existência para a morte, desde que nascemos, já que estamos morrendo. Então, a cada dia, nós temos mais possibilidades da morte. Não é a morte objetiva a que nós nos agarramos, mas a qual não deveríamos nos agarrar. É um simples elemento que o autor vai chamar de finitude. Quer dizer que algo tem um fim. Então, a nossa vida tem um fim. Essa é uma certeza que teimamos em escantear. Então, a finitude é um fenómeno que marca as várias rupturas, as várias perdas que temos ao longo da vida, como, por exemplo, relacionamentos, como, por exemplo, projetos, como, por exemplo, conquistas. As experiências dessas perdas são a evidência da finitude. Então, esse fenómeno precisa ser abraçado e entendido como privilégio, porque se fôssemos infinitos, sempre teríamos a adiar as ações. Sempre tenderíamos a fazer isso. Além disso, a finitude nos lembra da urgência de se vivenciar o agora. Então, a importância que demos ou deveríamos dar à vida é exatamente porque ela é finita. Então, quando nos dispusemos a falar da morte, estamos falando de nós, estamos falando da nossa vida, estamos falando da nossa morte, e não apenas da morte do outro. Quando falamos sobre isso, nós colocamos uma possibilidade de liberdade, uma liberdade frente ao aprisionamento que essa palavra nos traz socialmente. Quando a pessoa tem consciência de que é finita e por isso valora a vida, ela tem a abertura para se tornar sua melhor versão. Porque a vida, enquanto finita, nos convida à reinvenção, nos convida à ousadia e à apropriação. Portanto, é muito importante entender a morte como essa possibilidade insuperável. E não se trata de vê-la como algo impessoal e distante. O viver para a morte é o autêntico sentido da existência, pois nos afasta da simples submissão aos fatos e às circunstâncias. Trata-se então, caro ouvinte, de um movimento de antecipação da morte.
Quando realizamos esse movimento de antecipação, nós estamos trazendo a possibilidade de uma construção de vida, uma vida mais singular, uma vida mais pessoal, uma vida mais assinada, com autoria, uma vida mais nossa. Porque ser autor da própria vida realmente é um desafio. Não são todos que têm essa iniciativa e essa coragem. Então, como exercício fundamental na contemporaneidade, a morte passa a ser uma experiência que, ao contrário de ser neutralizada ou evitada, possa propiciar reflexões diversas para que novas histórias possam ser escritas. A morte, caro ouvinte, viabiliza a escrita da nossa vida, viabiliza a nossa biografia, ou seja, como estamos torcendo nosso eu, como estamos construindo nosso eu diante dessa condição de certeza. Por fim, amigo, se não podemos superar a morte, precisamos encontrar um jeito de lidar com ela. Precisamos encontrar um jeito de usá-la a nosso favor, justamente entendendo a importância que ela dá à nossa vida e entendendo a morte como a face de um todo. Ou seja, como sujeitos, nos constituímos exatamente nesta relação de vida e morte. Tematizemos esta condição inerente e eminentemente humana para não morrermos tentando nos proteger da nossa própria vida. Então, o paradigma ou tabu em relação às temáticas que dialoguem com assuntos sobre o pindar da nossa existência permanece presente na nossa sociedade ocidental, enganosa, contemporânea. Então, mesmo diante desse facto, buscamos ao longo deste estudo nos aproximar do fenómeno da morte e de como o ser humano vem se comportando ao longo dos tempos, do facto de sermos finitos, tendo como foco a civilização ocidental. A partir dessa reflexão, encontramos a partir da antiguidade uma mentalidade duradoura e intensa, com relação ao fenómeno da morte, entendida pela sociedade como algo familiar, como algo próximo, possível, considerada um acontecimento natural, considerada um acontecimento glorioso. Em seguida, na Idade Média, os homens e mulheres da época tinham mais temor de não serem bons cristãos em vida. A Idade Média tem na fé o pecado e o castigo como pilares da sustentação de toda a crença e prática do homem em sociedade. Compreendemos também que o período moderno é atravessado por um sentimento mais íntimo e pessoal pela vida, enxergando-a como tamanho apego que a simples possibilidade de tematizar a própria existência para a morte gerava grande desespero. Então, com o advento da ciência, inicia-se aí um processo de corrida contra a morte em favor da vida, de viver organicamente e biologicamente se inicia, nomeadamente de domar a morte. E em seguida a morte na contemporaneidade tornou-se inominável e, para além da domada, tornou-se interdita. Então, tematizar a própria morte hoje é o ato entendido socialmente como mórbido ou depressivo. Tal sentimento reflete a tentativa técnica e científica de controlar a vida e a morte que são presentes nos discursos cotidianos. Além de não poder tematizar, também não podemos morrer em casa para morrer nos hospitais. Então, na mudança de gestão do corpo do morto, ao nosso corpo, dos familiares e comunidades, para o âmbito médico e técnico, um novo protagonista entra em cena. O próprio médico, que encara a morte como enfrentamento, como combate, como adiamento e fracasso técnico ou sucesso, como um ato existencial. Nós acreditamos que, a partir dessas idiotas inquietações trazidas à luz, possamos tematizar nossa própria existência, enxergando vida e morte como parte da mesma tessitude de sentido, do mesmo plano ontológico existencial, entendendo que é apenas tendo consciência de que somos finitos que possamos então valorizar nossa vida. Pois então vivamos-la da melhor maneira e mais agradável forma possível, e que não seja necessário nos vermos perante a morte para valorizá-la. Não é à toa, caro ouvinte, pense seriamente nisso, que quem passou para o outro lado e voltou passa a ver a vida de uma forma
diferente e passa a vivê-la não só para si, mas especialmente para o outro. Estamos chegando ao fim da nossa palestra de hoje. Até ao próximo tema, até ao próximo sábado, quando discutiremos o neoliberalismo como fabricante da pobreza. Tenham todos uma ótima noite e até lá.